a pregar essa mensagem, que o Senhor me dê discernimento dela e que eu diminua nesse altar para que o Senhor apareça dando lugar ao teu Espírito. É o que eu te peço em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Atos capítulo 16, verso 22. Diz assim: Aí uma multidão se ajuntou para atacar Paulo e Silas. As autoridades mandaram que tirassem as roupas deles e surrassem com varas. Depois de baterem muito neles, as autoridades jogaram os dois na cadeia e deram ordem ao carcereiro para guardá-los com toda a segurança. Depois de receber essa ordem, o carcereiro o jogou na cela que ficava no fundo da cadeia. Prendeu os pés deles entre os dois blocos de madeira. Mas, ou menos, à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos escutavam. Amém? Louvado seja Deus. Essa passagem nos traz uma boa lembrança, né? A gente, no Brasil, há um costume grande das pessoas é criar passarinho. Há um costume. A maioria, eu acho que metade da população gosta de criar passarinho. Eu criei muito quando era pequeno. Hoje eu não crio mais. Eu não gosto de ver os bichinhos presos. Por quê? Porque o passarinho, ele não foi feito para ficar preso. Ele não foi feito. Essa semana eu estava vendo aí um documentário, acho que foi o Roberto Cabrini, falando sobre isso. O Ibama, a briga do Ibama, a luta do Ibama para prender essas pessoas que pegam os pássaros e prendem, né? Mas você já se perguntou, né? Por que os pássaros, mesmo eles presos na gaiola, eles cantam? Você já se perguntou por que os pássaros, mesmo vivendo com água e milho, num espaço tão pequeno, que às vezes a pessoa nem limpa, cheia de fezes, com maltrato, ele continua cantando? Você já se perguntou por isso? Já fez essa pergunta? Por que os bichinhos, ali naquela situação tão deplorável, eles ainda continuam cantando? Sabe por quê? Porque a natureza do pássaro é cantar. Deus fez os pássaros para isso, voar e cantar. É a natureza dele, de nascença. Está nele a natureza. A natureza dos passarinhos é de soltar e entoar seus cânticos. Todas as espécies de pássaros, ela tem um cântico. Todas elas. Aí o pessoal vai dizer: ô pastor, o urubu canta. Eu nunca vi o urubu cantando. Deve ter um canto de acasalamento. A gente não vê porque ele é meio caladão mesmo. É uma árvore necrófila, é um negócio desse aí. Mas a maioria dos pássaros tem um pio, um piado, um cântico, alguma coisa. E eles foram feitos para isso. Mas faz parte, né, da natureza do bichinho. Mas infelizmente eles ficam presos. As pessoas colocam na gaiola. Mas o interessante é que eles continuam cantando. Uns cantam muito, outros cantam um pouquinho, mas cantam. Aí tem uns colegas que dizem, né, que é tico-taco no coxo e no caco, mas cantam. Cantam. Por quê? Porque eles foram criados para cantar. Ou seja, é a maneira que Deus fez para que eles adorassem. Essa foi a maneira. A palavra de Deus diz que os olhos de Deus passeiam sobre a terra, procurando verdadeiros adoradores, os que adoram em espírito e em verdade. Aí a gente entende que os olhos de Deus, ele está procurando pessoas que ainda têm a essência, que ainda têm a natureza para a qual foi criado, para adorar. Todo ser humano foi criado para adorar. Quando Deus fez Adão e colocou no Éden, a Bíblia diz que Deus descia todas as tardes e ia conversar com Adão. Era maneira de adoração. Passados muito tempo, o rei Davi, ele instituiu que todo culto seria com música. Escolheu alguns músicos, alguns instrumentos e disse que todo culto seria com música. E por isso nós hoje temos a liturgia de cantar na igreja, fazendo menção de adoração a Deus. Compomos músicas para o Senhor, fazemos acordes para o Senhor. Os salmistas mesmo são cânticos. A maioria dos salmos são cânticos. Aliás, todos os salmos são cânticos.
Quando vinha de uma guerra, cantava. Quando saía para uma guerra, cantava. Quando estava triste, cantava. Quando estava alegre, cantava. Por quê? Porque eles eram adoradores. Adoradores. Mas esse texto nos mostra a história de dois homens, Paulo e Silas, na cidade de Filipe. Eles chegaram na casa de Lídia, ganharam Lídia. Depois eles saíram em direção ao templo para orar, e no meio do caminho encontraram uma mulher com espírito de adivinha. Estava ali ela e gritava: olha o homem de Deus. E o espírito de Paulo se aborreceu e expulsou aquele espírito ruim que estava na menina. Então os donos dela, porque era escrava, acharam ruim porque perderam seus lucros. Então a multidão se revoltou e queria fazer um linchamento em Paulo e Silas. Então as autoridades pegaram eles dois, mandaram açoitar, tirar a roupa e dar uma surra, uma coça daquela bem dada, de vara. Ficaram todos esbagaçados. Tomaram uma lapada daquela bem grande. E depois mandou botar na cadeia e prender com bastante segurança. O carcereiro pegou Paulo e Silas e colocou lá no fundo da cadeia, amarrados, presos a 2 pedaços de madeira que estavam na prisão. Mas Paulo e Silas, aproximadamente meia-noite, eles estavam ali e eles começaram a cantar, a orar, a adorar a Deus. Eles começaram ali. Mas o que chama atenção ali é que, quando eu li, eu lembrei dos passarinhos. Como é que um cara preso, apanhou, todo machucado, todo arrebentado, comendo de dor, e eles ainda arranjam forças e ainda cantam com alegria, e todos os presos ouvindo. Eu fico tentando imaginar. Eu não tenho coragem de ficar preso não, porque eu sou direito, graças a Deus. Mas eu não ia ter essa cabeça, essa coragem desses caras de chegar dentro da cadeia todo arrebentado. Eu queria hospital, eu queria remédio, comendo dor. E esses caras ainda com as pernas presas, sem poder se mexer. E se você parar para olhar, eles não podiam nem se coçar para poder passar a mão no... Estava preso, algemado, amarrado. E os caras estavam ali cantando. Sabe por quê? Paulo e Silas, naquele momento, Paulo e Silas tinha a natureza de adorador. Eles eram adoradores, nascidos de Deus para adorar. O Espírito de Deus estava dentro deles. E isso traz a reflexão, porque muita gente não consegue adorar a Deus em momentos difíceis. Muita gente não consegue adorar a Deus em momentos de dificuldade. A pessoa, às vezes, ela perde o emprego e ela não consegue adorar a Deus, não tem ânimo para cantar porque perdeu o emprego. A pessoa, ela não consegue fazer um negócio, dá errado um negócio, ela não tem ânimo para cantar para Deus porque ela não conseguiu realizar um negócio. Às vezes se aborreceu com alguém e perde o ânimo de adorar a Deus porque se aborreceu com alguém. Está com uma simples dor de cabeça e aí perde o ânimo de adorar a Deus porque é da dor de cabeça. Está com o corpo cansado porque chegou do trabalho e não tem ânimo para adorar a Deus porque está cansado. E a gente fica tentando imaginar uma simples dor de cabeça, um simples cansaço, uma simples fadiga, um simples problema, uma discussão, algo que não é o extremo do ser humano, não está no extremo do ser humano, porque isso passa. Mas o cara estava lá preso, 2 homens presos, tinha acabado de tomar uma surra daquelas bem grande, mas os caras lá dentro continuaram orando e adorando a Deus, continuaram, olha, glorificando ao Deus que o chamou. E olha que eles estavam presos porque estavam fazendo a vontade de Deus. Diga-se de passagem que ao ganhar Lídia em Filipos, ao ganhar para Jesus aquela mulher adivinha, agora estava também querendo ganhar o carcereiro. E ali começou a igreja de Filipe, a igreja que Paulo escreveu uma carta chamada Carta de Paulo aos Filipenses, uma das melhores igrejas que tem no Novo Testamento. Começa com um trabalho árduo e sofrido, mas Jesus dá a ele a graça, dá a eles, olha, a perseverança, a alegria, o ânimo. Quando Deus chama Josué, Moisés morreu. Aí
Estava Josué chorando a morte de Moisés por 30 dias. Lá em Josué capítulo 1. Aí Josué está lá e Deus olha para Josué. Josué triste, imagine. O cara que criou ele, o cara que ensinou ele, o cara que tirou ele do Egito, o cara que discipulou ele, o pai na fé, morre. Deus leva. Imagina a tristeza daquele discípulo. Josué perdeu Moisés. E aí Deus, vem cá, Josué. Aparece aqui, meu filho. Bora conversar nós dois. Tem uma tarefa para você. Olha, assim como eu fui com Moisés, eu sou contigo. Tem bom ânimo. Tem bom ânimo, ou seja, sai dessa tristeza. Se anima. Se anima. Por quê? A terra que eu prometi aos vossos pais, aos vossos antepassados, é a terra que você, se pisar a planta dos pés, eu dou por herança. Então somente tem bom ânimo e ser forte e corajoso. E não se espante, eu sou contigo. Só faz o seguinte: guarda a lei do meu servo Moisés no teu coração, não se desvia dela nem para a direita, nem para a esquerda. Ou seja, adora, porque adorar vem de obediência. O obediente é adorador. Olha o que Deus faz com Josué. Agora a gente olha José, outro exemplo. José, Deus dá um sonho a José. Que José seria rei sobre os irmãos. José, por ser menino, ainda não tem maturidade, conta aos irmãos. Os irmãos pegam José, joga no buraco. Depois pega José, para não matar José, vende a um egípcio, a uns mercadores. Chega no Egito, José é vendido para Potifar. Vai para a casa de Potifar, serve como escravo. A mulher de Potifar perturba José por ser bonito. Ele não quer conta. Ela inventa que ele tentou pegar ela, ele vai preso injustamente. 13 anos na cadeia. 13 anos do calabouço. Inocente. 13 anos. Mas a Bíblia diz que José estava lá, obedecendo a Deus, adorando a Deus, vivendo com a sua fé em alta. 13 anos. Mais um extremo. Passa-se o tempo. Aí também aí você vai entender. Outra pessoa. Está lá, Daniel. Daniel estava lá no reino dele, de Judá, vivendo bem. Era um dos nobres. Aí vem Nabucodonosor, toma a cidade e leva os meninos como cativo. Ele, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, leva para lá, para a Babilônia. Vai ficar preso por 70 anos. Os meninos lá na Babilônia, cativo, teve bom ânimo e não deixou de glorificar a Deus. Daniel estava lá. Jogaram Daniel na cova dos leões e Daniel continuou glorificando a Deus. Não deixou de adorar e glorificar o Senhor. Sadraque, Mesaque e Abidnego está lá. Nabucodonosor faz uma estátua gigante. E aí quer que o povo, todo mundo se dobre naquela estátua quando ouvisse o som da trombeta. Ou seja, adorar a estátua. Mas a lei de Israel diz para não fazer imagem nem adorar imagem. Então eles, obedientes à palavra de Deus, todo mundo se curva diante da estátua, eles não. O rei se ira, se raiva, fica chateado, enraivado com isso. E aí a punição era jogar na fornalha de fogo, como tinha jogado 2 profetas falsos que tinha no meio do povo de Israel, com a fornalha que queimava tijolo simples. E o rei mais irado, imagine o rei com raiva porque os caras não se dobraram, mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais, a ponto de os soldados que iriam jogar eles lá dentro, se torraram, morreram queimados, e eles são jogados lá dentro. Mas eles gritaram assim, ó: olha, rei, nós não vamos se dobrar ao Senhor, nós cremos no nosso Deus, porque Nabucodonosor tinha dito que quero ver quem é o Deus que vai livrar vocês. Ele disse: se o Senhor nos livrar, amém. Se não livrar, a gente também vai morrer, mas não vai se dobrar a vocês. Não se rendeu, ou seja, continuou adorando e glorificando a Deus. Jogaram na fornalha e lá dentro tinha um 4º homem. E esse homem era Cristo que estava lá dentro. Continuou adorando a Deus, fiel, reto, sem desanimar. Olha a dificuldade desses homens. Olha a dificuldade para não negar a sua fé e nem deixar de adorar a Deus. E agora Paulo e Silas se encontram numa situação parecida. Toma uma surra, todo arrebentado, todo espancado. Um dia eu vi um ladrão que pegaram na rua.
E os caras lixaram, espancaram de um jeito que o cara estava deformado, a cara toda acabada. A polícia, a primeira coisa que fez foi levar para o Clécio Trindade. Porque se leva para a cadeia, ele morre. Ele não aguenta. O cara chegou, eu acho que tinha traumatismo craniano daquele rapaz. Eu acho que Paulo e Silas ficaram daquele jeito, todo arrebentado de varada que tomou, de uma multidão. E eles estavam ali na cadeia, glorificando a Deus. Mas o coração dos dois era um coração voltado a Deus, coração de adorador. O coração que os olhos de Deus passeia sobre a terra procurando. Coração de adorador. Tem muita gente, irmãos, que ela ainda não transformou o coração dela, ou seja, não buscou a essência para o qual foi criado. A essência de adorador. Então o coração dela ainda é um coração idólatra. Como, pastor? Vou explicar. O coração idólatra, ela até adora, mas adora a coisa errada, a pessoa errada. Ela adora o filho, o marido, o trabalho, a roupa. Ela adora tudo menos Deus. Ela canta para todo mundo menos para Deus. Ela faz para todo mundo menos para Deus. E ainda não alcançou ainda o coração de adorador. Então, a pessoa que é adorador, ela, independente da circunstância, ela continua adorando a Deus. Ela tem ânimo para buscar, ela tem ânimo para orar, ela tem ânimo para adorar a Deus, ela tem ânimo para cantar as canções de amor dedicadas ao Senhor. Ela tem ânimo. Ela não fica imaginando as situações que estão vivendo, porque todo mundo tem problema. Nós vivemos hoje presos em uma prisão, a prisão chamada mundo, aonde você, cada esquina que você chega, você vê uma maldade. Cada lugar você vê uma falsidade. Cada lugar você vê um querendo matar o outro. Todo mundo luta. É aquele ditado: farinha pouca, meu pirão primeiro. Aonde você vai passar, não tem um dia que você não se aborreça. Não tem um dia que você não tenha decepção. Não tem um dia que você não tenha que passar por uma prova na vida. Não tem um dia que você não apanhe de alguém. Todos os dias nós tomamos rebombadas ideológicas, físicas, morais. Mas nós estamos apanhando como aqueles dois homens apanharam, por fazer o bem. Eles fizeram o bem e apanharam, foram presos, mas continuaram adorando. Continuaram adorando. Eles não se importaram com a dor, eles não se importaram com a humilhação, eles não se importaram com as grades que estavam ali, eles não se importaram com a vergonha, eles não se importaram porque eles estavam sem roupas, porque diz que arrancaram a roupa deles. Eles não se importaram, eles continuaram adorando. Meia-noite esses homens começam a falar com Deus. Esses homens começam a adorar a Deus cantando. A Bíblia diz que, cantando, diz bem assim, mais ou menos, versículo 25, mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Hinos a quem? Era outra coisa, era outra pessoa? Não, era a Deus. Independente das circunstâncias, eles eram adoradores. Independente da situação que estavam passando, eles eram adoradores. Independente da dor que estava sentindo, eles eram adoradores. Independente das acusações que foram feitas contra eles, eles eram adoradores. Talvez você está aqui hoje dizendo: é fácil falar, difícil é viver. Olha, a palavra de Deus é verdadeira. Passará o céu e a terra, mas a palavra de Deus não passará. Se está aqui é para que nós venhamos tomar de exemplos. Paulo vai dizer para os filipenses, esses mesmos filipenses: olha, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Cristo também passou por isso. Cristo também apanhou, Cristo também foi preso, Cristo também foi crucificado. E Cristo em momento nenhum deixou de adorar o Pai. Em momento nenhum deixou a sua fé de lado. Em momento nenhum ele negou a fé. Ele carregou a cruz até o final e continuou sendo fiel ao Pai até o final. Nada impediu, e Paulo fez a mesma coisa, imitando Jesus, e pediu para que nós hoje viéssemos imitá-los. Como? Independente do que fizerem, independente do que acontecer, nós continuarmos adorando a Deus. Estamos no século 21, estamos vivendo hoje uma situação difícil no mundo.
Quem acompanha o noticiário sabe. Todo dia é um problema. Todo dia é um fecha, abre, faz, não faz. A igreja está começando a ser perseguida, entre aspas. Começando aos problemas, sendo descredibilizada. As pessoas olham para a igreja e já não conseguem mais ver uma igreja santa, adoradora. Por quê? Porque é uma igreja que perdeu o alvo. É uma igreja que não é adoradora, é uma igreja que é adoradora de si mesmo. É uma igreja que se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, não é Deus não. Se der, é Deus. Se não der, não é Deus não. É fácil a gente adorar a Deus quando a gente está com a despensa cheia. É fácil adorar a Deus quando a gente está com a conta cheia. É fácil adorar a Deus quando a gente está com a família toda convertida, toda, olha, o lar é uma maravilha. É fácil adorar a Deus quando os amigos estão nos cercando. É fácil adorar a Deus quando a gente pode entrar na loja e comprar a melhor roupa. É fácil adorar a Deus quando a gente anda num carro de luxo com o ar-condicionado ligado. É fácil. Difícil adorar a Deus na situação desses homens. Difícil adorar a Deus com a barriga vazia. Difícil adorar a Deus quando tudo dá errado. Difícil adorar a Deus quando tudo vem contra você. O exemplo está aqui. Quem tem coração de adorador, ele adora além das circunstâncias. Quem tem coração de adorador, adora mesmo estando preso. Adora mesmo estando na cama do hospital. Adora mesmo cheio de preocupações. Adora endividado, adora doente, adora cansado, mas adora. Porque os olhos de Deus estão passeando sobre a terra, procurando essas pessoas. Eu abri o culto dizendo: melhor é comer um pão seco, não é isso? Do que um banquete com a casa cheia de confusão ou cheia de brigas. Melhor é vestir uma roupa velha e ter paz de espírito, ser cheio da presença, do que ter um carro de luxo, a roupa cara e não conseguir adorar a Deus, porque o Deus é mamon. As pessoas estão se apegando às coisas deste mundo e não suportando mais as tribulações, o qual nós somos chamados, porque Jesus disse: no mundo sofrereis aflição, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, Paulo nessa situação estava vivendo aflição, mas estava com bom ânimo para cantar, estava com bom ânimo para orar, estava com bom ânimo para dar glória a Deus. E todos que estavam presos estavam vendo. E a Bíblia diz que de repente, quando esses homens começaram a cantar, a adorar a Deus, olha, surgiu um terremoto e as paredes caíram, os grilhões se quebraram. Aí você vai dizer assim: na Mesopotâmia, pastor, lá terremoto é normal, lá tudo é normal, tem terremoto brincadeira, isso aí foi uma coincidência. Mas posso até, eu vou acreditar em você, eu vou pegar na sua tese, se você pensar assim. Mas tem um terremoto, cair as paredes e tudo e não ter uma vítima? Não teve uma vítima. Caiu as paredes, quebraram os guilhões e ninguém morreu. Pelo contrário, todos estavam ali, são e salvo, porque estava glorificando a Deus. Ou seja, no meio da aflição, no meio da dificuldade, quem adora a Deus, ele tem a vida protegida. Quem adora a Deus tem a vida, olha, edificada. A Bíblia diz que o homem que ouve a palavra de Deus e pratica, ou seja, é adorador. Olha, quando vem as tempestades, sopra-se os ventos, a casa está edificada na rocha. E ela não cai, porque ela é adorador. Agindo Deus, quem impedirá? Muitos homens na Bíblia dão exemplo de sofrimento. E foi no sofrimento que eles adoraram. Foi no sofrimento que eles continuaram cantando. Foi no sofrimento que eles continuaram orando. Foi no sofrimento que eles dobraram os seus joelhos e disseram: Senhor, eu estou aqui à tua disposição. Eis-me aqui para te adorar. Adorador em espírito e em verdade é isso. É pessoas que adoram em espírito e em verdade. Ou seja, ela não depende das circunstâncias, do que acontece ao seu redor para adorar. Ela adora a Deus em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Pode estar passando o que for, ela adora. Um dia eu estava no Clésto, acompanhando um amigo que teve um acidente de moto. Passei quase 2 dias lá com ele. Hoje ele está aí xingando Jesus. Mas eu fiquei lá. Aí tinha uma senhorazinha que estava do lado da cama dele. Essa senhora estava lá para fazer ela tinha um mioma, uma cirurgia que ela ia fazer, que ela estava passando mal, esperando sua regulação.
E o estado dela era ruim. Mas essa mulher, ela me fez refletir. Ela estava ali e ela estava cantando. Ela deitada na cama e ela louvava o tempo todo. Alegre, alegre, dividia o biscoito dela com todo mundo, falava com todo mundo, evangelizava lá dentro, dava glória a Deus lá dentro, uma alegria. E ela estava lá numa situação difícil, prestes de passar por uma cirurgia, há 10 dias no CLES esperando uma regulação, porque eu acho que tinha estrangulado, ela estava botando sangue coalhado, não sei o que era, estava tendo hemorragia, mas ela estava alegre. Aí eu lembrei dela esses dias, porque meu irmão, minha irmã, é fácil a gente adorar quando tudo está bem, difícil é você saber separar as coisas, saber separar que você é adorador, independente do que aconteça. Saber que você tem que estar aqui adorando a Deus, independente do que ocorra lá fora. Saber que você tem que entrar no seu quarto e falar com Deus, independente do que está acontecendo. Mesmo que alguém te agrida, mesmo que alguém te xingue, mesmo que alguém seja injusto com você, mesmo que você esteja passando por luta, dificuldade, tribulações, você tem que levantar a mão e dizer: Senhor, glória te dou. Tu és maravilhoso, tu és santo, tu és poderoso, tu és o meu Deus. E adorar o Senhor, porque precisamos ter um coração de adorador. Um coração de adorador. Não adianta prender um adorador, irmãos. Se você prender um adorador, assim como Paulo e Silas, ele vai adorar. Pastor, então eles vão matar o adorador, vai amordaçar o adorador. Se amordaçar, ele adora em espírito, em pensamento. E se matar, pastor? E se pegar o adorador e matar ele, ele vai adorar no céu, mas ele não vai deixar de adorar. Porque Paulo diz: viver para mim é Cristo e morrer para mim é lucro. Ou seja, se eu ficar na terra eu adoro, se eu for para o céu eu adoro, aonde eu estiver eu adoro, porque eu sou adorador e adoro em espírito e verdade. E quero que vocês sejam também iguais. Nós fomos chamados para adorar o Senhor e não para ser pedintes. Nós fomos chamados para adorar o Senhor e não para ficar implorando, mendigando um milagre. Nós fomos chamados para adorar o Senhor e não para cobrar as coisas de Deus. A gente primeiro oferece. Nós fomos chamados para cantar feliz, dizer: Senhor, tu és o meu Deus. Falar para todo mundo que Jesus é o Senhor que salva, que cura, que liberta, que transforma, e que nós amamos eles acima de tudo. Nós amamos o Pai, nós amamos o Filho, nós amamos o Espírito Santo acima de tudo. O maior mandamento é: amarás o teu Deus sobre toda a tua força, sobre todo o teu entendimento. E o segundo maior mandamento é amar também ao teu próximo como a ti mesmo. Quem ama adora. Quem ama não se importa. Quem ama não se atribula. Quem ama não vive desse jeito. Jesus vai dizer em João capítulo 4, verso 23, que os olhos de Deus passeiam sobre a terra procurando adoradores. Mas haverá o tempo. Ele fala que haverá o tempo, e o tempo já chegou. Esse tempo é agora, aonde os adoradores adoram o Senhor em espírito e em verdade. Sabe por que chegou o tempo? Porque o tempo chegou? Porque o nosso Senhor Jesus, há 2000 anos atrás, naquela cruz, disse assim: ó, está consumado. Tirou o nosso pecado que separava a gente de Deus, rasgou o véu e nos deu acesso à sala do trono, a sala do Senhor, aonde a gente canta: santo, 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 santo é o Senhor nosso Deus, independente das provações. Imagine o cristão primitivo, para satisfazer, não era para satisfazer sua vaidade, se divertir, pegavam crentes e jogavam na arena para os leões comer. Eles só tinham, para escapar da arena, só tinha que negar Jesus, e eles preferiam ser comidos pelos leões. Enfiavam estaca, ultrapassando de uma ponta a outra. Eu não quero falar aqui como era. Eu vi uma imagem, estudando, eu vi uma imagem, como era que eles faziam. Era o espetinho de porco, tá entendendo, né? Do ânus até a boca, espetado na estaca, e tocava fogo no jardim de Nero, para satisfazer a alegria dele. Ou nega ou vai morrer assim. E eles não negavam. Eles não negavam. Pegavam as crianças, jogavam na arena para os pais negarem. Eles não negavam.
tocava fogo vivo e eles não negavam. Decapitava eles e eles não negavam. Jogavam no caldeirão de óleo quente fervendo. E eles viam os colegas sendo lá, todo queimado, mas eles não negavam. Isso aí é adorador, coração de adorador. Aí voltando ao passarinho, você prende o passarinho, bota na gaiola e ele continua cantando, porque a natureza do passarinho é cantar. A natureza do passarinho é adorar a Deus. A natureza do passarinho, mesmo preso, mesmo no sofrimento, ele canta. Ele não deixa de cantar. E o bestalhado do dono fica achando que está cantando para ele. Fica achando que o passarinho está cantando para ele. O passarinho está cantando para Jeová. O passarinho está cantando para o Senhor. Porque Deus fez os passarinhos para cantar para ele e não para o homem. Deus fez os passarinhos para adorar ele e não ao homem. O homem é que pensa que o passarinho está adorando a ele. O passarinho não deixa, porque o passarinho sabe para que foi que ele veio, para que foi que ele foi feito, para que foi que ele foi chamado. E você sabe? Você sabe para que você foi chamado? Você sabe? Você foi chamado para quê? Para ser pedinte ou adorador? Você foi chamado para quê? Para ser mais um crente ou para adorar Jesus? Você foi chamado para quê? Para fazer parte do coral terreno ou coral do céu? Você foi chamado para quê? Para que você foi chamado? Para ficar rico? Ou para ficar milionário da graça de Deus? Olha, meus irmãos, não importa o que você está passando. Não importa a situação que você está vivendo. A palavra é adore. Continue adorando. A palavra é adore. Adore. Sempre adore. Sempre adore. Adore como José. Adore como Daniel, como Sadraque, como Mesaque, como Abednego, como Davi, como todos os homens que adoraram a Deus. E adore como Paulo e Silas. Se um dia você estiver na mesma situação que eles, adore. Não deixe de adorar. Deus quer que você seja adorador em espírito e em verdade. E os olhos de Deus que passeiam sobre a terra só vai enxergar o coração de adorador. Só vai enxergar o coração que adora. E eu vou dizer para você, o coração que adora não é o coração que canta. É o coração que canta para o Senhor. É o coração que canta para o Senhor. É o coração de adorador. Ou seja, não importa as circunstâncias, adore. Amém? Quem quer ter um coração de adorador? Quem quer ter um coração de adorador? Quem quer ter um coração de adorador? Então fica de pé. Vamos adorar. Vamos adorar. Vamos se entregar ao Senhor nesta noite. A gente não está preso, não. A gente está livre. Paulo e Silas estavam presos e adorando. E nós vamos adorar porque nós estamos livres.